Então, agora vamos à fala do Ronald Teixeira, que, além de cenógrafo, figurinista, enfim, também é professor da UFRJ. Sim, Ronald? Gostei mais do enfim. Então, o enfim vai falar aqui um pouco para vocês. Desculpa, eu não enxergo nada sem esse óculos, mas vou ter que tirar um pouco. É o seguinte, eu vou falar tudo do oposto, porque a Escola de Belas Artes, onde eu leciono, faz 27 anos, ela daqui a 3 anos vai fazer 200 anos. E veio com a missão francesa, por tradição trouxe profissionais pintores que se tornaram educadores, lecionando pintura e escultura, e que essa prática do fazer a pintura, fazer a escultura, a gravura, foi levada para o teatro, com pintura de telões, pintura de cenografia, pinturas aplicadas ao figurino, isso na vivência da cidade do Rio de Janeiro, na produção de óperas, teatros, enfim, que vocês particularmente devem conhecer sobre a história do teatro brasileiro. Então, por tradição, essa escola daqui a 3 anos fará 200 anos e que já tem essa vivência dos seus educadores trabalhar com a visualidade do teatro, dentro de uma especificidade de como se produzia, de como se consumia a visualidade do teatro, através de uma cenografia pintada, uma cenografia sugerida, planificada, enfim, mais evocativa do que narrativa, apesar da pintura sugerir para o período do seu consumo naquela época algo realista, supostamente, mas era absolutamente ilusionista. Então, depois, lá pelos anos 30, anos 40 do século passado, surgiram as disciplinas ligadas às artes utilitárias. Isso de acordo com, digamos, no meu entender, um engessamento que se fez a partir do que seria a ideia do bom desenho, vindo com a Bauhaus, todas aquelas coisas que foram estratificadas e algumas vezes interpretadas e às vezes mal interpretadas. Na minha opinião, a mal interpretação gerou então cursos ligados à visualidade do teatro que foram abrigados por um termo chamado artes utilitárias. O que seriam as artes utilitárias? Seriam, assim, disciplinas ligadas à parte de artes gráficas, fazer cartazes, embalagens, produtos do design, ligado ao desenho, ao cotidiano. A parte de artes decorativas, que seria ligada à arquitetura de interiores, também ao desenho paisagístico de jardins, enfim, que por tradição a escola tinha professores ligados a desenho de jardins e a história dos jardins, e também a parte de cenografia como disciplina para teatro, ópera, dança e musicais e cinema, e desenho de figurino, que tem um nome pomposo de indumentária histórica para o espetáculo. Então, a escola tem essa forma, assim, pelos nomes, até porque não se entrava na Escola de Belas Artes se não tivesse um nome de família. Isso até meados da década de 70 do século passado. Então, os estudantes que se candidatavam ao estudo das belas artes, seja pintura, escultura, gravura, enfim, depois as artes decorativas, artes utilitárias, que eram disciplinas, se tornaram cursos. Aí foi fundado o curso de desenho industrial, que era o desenho de produto, programação visual, cenografia, indumentária, decoração, que é a arquitetura de interiores, e paisagismo. Então, as artes utilitárias se transformaram em cursos. Eram só disciplinas, curso, e tornaram-se curso de graduação já há 40 e tantos anos atrás. E nessa nova, digamos, nesse novo formato, já curso de graduação, nós tivemos aí seus professores fundadores, o professor Fernando Pamplona, que foi assistente de Santa Rosa. Santa Rosa foi aluno da Escola de Belas Artes, teve vários discípulos que foram para o teatro, enfim, ele tinha um ateliê dentro de uma repartição pública, que era o antigo IPASE, atual INSS, lá na cidade, ao lado do prédio Gustavo Capanema. O ateliê dele ficava ali dentro. Pamplona, felizmente vivo até hoje,
assim, lançou recentemente um livro de memórias sobre a cenografia da Escola de Belas Artes, e que ele trouxe os alunos para o Carnaval, no caso, Rosa Magalhães, Lícia Lacerda, Maria Augusta, enfim, que depois se tornaram cenógrafas, figurinistas e depois dedicadas ao desenho da cenografia para Carnaval. Enfim, e aí os professores fundadores desse novo formato sobre curso de graduação foram Elliot Bauer, Pamplona, Marie-Louise Neri, felizmente viva até hoje, vai fazer 90 anos, e me pediu para fazer uma exposição retrospectiva da carreira e obra, que vai ser inaugurada ainda esse mês lá no Tablado. E, enfim, mas Marie veio de uma formação acadêmica na Suíça, mas atuante como desenhista de cena, de modo libertador, porque ela se dedicou à ilustração de livros, à cenografia, figurino, para ópera, balé, cinema, aderecista, bonequeira de mão cheia, enfim. E, antes de tudo, anárquica, assim, de um libertadora, assim, e, ao mesmo tempo, indicadora de talentos, assim, e também freio de talentos ou de não talentos, que ela pegava a mão do aluno e via assim, não tem calo, pode ir embora para casa. De uma impaciência ímpar, assim, mas fascinante. Enfim, então, esse núcleo de artistas também deve somar aí o Cláudio Moura, já dedicado ao cinema e à televisão e ao teatro, o Plínio Cipriano, que muitas vezes esteve dedicado à televisão especificamente, ao nascimento da televisão na cidade do Rio de Janeiro, na TV Continental, na TV Rio, depois TV Tupi, depois TV Globo, enfim. E trouxe aí, formou aí parcerias com novos alunos que foram entrando no mercado de trabalho a partir de cada singularidade que esses professores artistas atuaram na Belas Artes. Devo lembrar que a diferença disso tudo é que não havia uma formação para esse profissional se tornar professor da Belas Artes. Ele normalmente era convidado, não existia exatamente um concurso público, porque assim como o aluno ele tinha que ter um nome de família, o professor também tinha que ter uma espécie de nome de família. Mas, enfim, que era uma aproximação de acordo com aquela característica daquela sociedade que consumia e fazia belas artes. Lógico, então, que nós estamos agora entrando no final da década de 70, com a década de 80, e aí chegaram novas turmas, até que no metade dos anos 90, o que ocorre? Com o mal afamado Fernando Henrique Cardoso, fez um novo processo de abertura e não abertura para a universidade, e aí proibiu que tivesse mestres, instrutores não formados atuando na universidade. Aí a coisa ficou um pouco complicada, porque todas as carreiras e disciplinas que, felizmente, temos boas notícias aqui dessa escola, lá na Bahia, enfim, algumas iniciativas lá no Rio de Janeiro, de poder cumprir com o ensino das carreiras que estão associadas à edificação de uma ideia, à materialização de uma ideia, que é tudo aquilo que faz uma ideia progredir e tomar forma, né? Que é a carpintaria, toda a parte de engenharia, arquitetura específica, de conhecimento técnico para a edificação do abrigo teatral, né? Seja ele que formato, que destino tenha, né? E por aí vai. Então, nesse momento, já na metade dos anos 90, nós tivemos esse baque, e com isso, Fernando Henrique chegou e acelerou o processo de aposentadoria, ameaçou. Se você não se aposentar agora, você não vai receber 100% do seu salário. Ele foi o último a receber 100% do salário e depois promulgou aquilo e ninguém mais foi receber 100% do salário como professor. Faço questão de falar isso aqui, que aquela finada, a esposa dele também já foi embora, e, enfim, desculpa, eu não tenho medo de conflito, alguém pode protestar isso aqui, se for um sobrinho do Fernando Henrique, não tem problema nenhum. Mas, assim, ele realmente, para mim, um caveirão em relação ao ensino público. Por quê? Eu era chefe de departamento, tinha tirado férias no final de 94, e nas minhas férias, como homem de boa vontade, eu sempre fiz convênios com entidades internacionais. Então, mesmo estando de férias, eu estava na Europa, nos Estados Unidos ou em outros países da Latinoamérica, fazendo convênios, por exemplo, com o Instituto do Traje, o Museu do Traje na Espanha, o Victorian Albert Museum, com seus cursos para poder os alunos beneficiarem de acordos diplomáticos
que estão previstos na lei, que você pode fazer aquilo tudo. A Universidade do Porto, a Universidade de Lisboa, com os cursos de arquitetura e cenografia. Então, nossos alunos estão até hoje se beneficiando de convênios de intercâmbio que alunos dessas instituições podem frequentar as disciplinas livres da Escola de Belas Artes, e os nossos alunos poderão cursar disciplinas livres, assim, com quebra até de pré-requisito. Mesmo que ele se interesse pela cenografia específica de ópera, não precisa passar pelas disciplinas que antecedem aquilo, ele vai direto para aquele conteúdo. Então, nesse momento, estava nessa aventura de fazer protocolo, ler aquela legislação em 3 línguas, o negócio todo. Quando eu voltei das férias, descubro que grandes parceiros foram obrigados a se aposentar. Marie-Louise Neri, Rosa Magalhães, Maria Augusta, Cláudio Moura, Fernando Pamplona. Como eu ia substituir repentinamente esse celeiro de parceiros, pessoas tão inquietas, tão incríveis, que foram meus professores, como é que eu poderia, de repente, substituir aquela galera toda, assim, como se não teve formação? E o próprio mercado agora estava... eu digo mercado porque é um mercado, porque o candidato a professor no ensino, uma instituição federal de ensino, precisa ter mestrado e doutorado. Então, não tinha até aquele momento cursos para isso. Mesmo os cursos que eram feitos fora, não ocorria um reconhecimento pela instituição principal, que é a UFRJ, que é ela que dá a chancela para os cursos no exterior, que possam servir como a mesma titulação de pós-graduação. Então, aquilo virou um hiato. Começou, então, a contratação de professores substitutos, muitas vezes bem qualificados, outros não qualificados, e que temporariamente você tinha um ótimo profissional que não ficava ali, ficava 1 ano, depois daquilo podia ficar 2 anos, tinha que ficar com intervalo de 2 anos sem nenhum contrato, e você numa coisa assim que até recentemente, se passaram 16 para 18 anos, que começamos a ter, de novo, concurso público para quadro permanente, para resolver essa questão do professor substituto, que aí acabou ficando uma fome para as pessoas que não tinham uma qualificação, outras que tinham qualificação, porém não são qualificados, desculpa, mas acontece isso também. Então, as pessoas começam a fazer concursos, atendendo a um perfil falso, mas elas passam no concurso. E aí você, às vezes, tem que aturar alguém que passa no concurso, que nunca assinou um cenário, que nunca assinou um figurino, mas ela passou no concurso. Ela está, então, supostamente qualificada. Mas há um período de 2 anos para ela poder demonstrar que é possível permanecer naquela instituição, e aí depois se percebe se ela pode continuar ou não com um aval de um comitê. Então, essa é a realidade da minha instituição. Eu falo minha porque eu fui aluno na Escola de Belas Artes, não estudei cenografia inicialmente, estudei desenho industrial, fui salvo pela Marie-Louise Neri, eu era muito tímido, ainda sou, e ocorreu que eu estava na sala de aula, da porta, assim, via aquela sala magnífica, cheia de bonecos, desenhos de cenografia, e a Marie, sem paciência alguma, falava um português horroroso, ficava sem paciência, falava em alemão, gritava em italiano, xingava em francês, mas ninguém abandonava aquele demônio vociferante. E aí um dia ela pegou assim, você sai dessa porta, entra aqui, o que você tem para mostrar? Eu estava com um portfólio, eu estudo desenho industrial. Desenho industrial? Você se interessa por forçar alguém a comprar um produto que ele nem deseja, nem precisa? É isso mesmo que você quer? Você se interessa pela moda? A moda é uma coisa que você tem que criar assim, você é o fabricante da angústia. Você quer fabricar angústia no outro, porque ele não é bonito, você tem que dizer para ele que ele não é bonito, e você tem que convencer que você, ao desenhar essa roupa, ele vai ficar bonito, gostoso, vai fuder bastante por aí. Então, você vai querer isso, você vai fazer isso? E aí, faltavam 4 meses para informar, eu tranquei o curso e fui para a cenografia. Não falei nada em casa, né? Aí ela é a culpada, e eu adoro essa culpa da Marie. Enfim, mas nós somos grandes parceiros, e isso foi um elemento transformador na minha vida, porque ela disse, então você vai ter que... eu fui estabulando os seus desenhos, assim, seus objetos, que eu tinha mostrado a pasta, apareceu um desenho que era assim, sofá, que iria virar um foguete. Isso vai ser um objeto industrial? Alguém vai querer comprar essa bosta? Não, isso é um objeto cênico, isso depende de uma performance, isso depende de uma opinião, isso depende de você injetar no outro uma coisa que o outro nem é. Assim, então aí, foi ali que eu fui. Mas o que acontece? A Escola de Belas Artes tinha esse lugar das pessoas inquietas. Ainda tem.
Mas eu costumo, às vezes, brigar com meus colegas, porque falam assim, olha, eu não tenho medo de conflito, nós temos que brigar. Outro dia foi lá um comitê do MEC para avaliar o curso. E a primeira coisa que a pessoa falou assim, o professor Rondes vai começar a falar porque ele é o decano aqui do curso. Aí eu falei assim, mas ele é tão jovem. Eu falei assim, não sou jovem não, tenho já 27 anos aqui. Você está 27 anos aqui? Estou, porque você acha que eu não ia aguentar. Eu adoro estar aqui, adoro, mas consigo estar aqui porque eu preciso de um ambiente inquieto. E, normalmente, no meio acadêmico, a palavra academia, para mim, não é um palavrão. Então, eu vim de um meio acadêmico, embora atuei no empírico, porque eu fui quebrando a minha cara após a minha formação de cenógrafo, após a minha formação de figurinista. Mas meu primeiro emprego foi como figurinista na Rede Globo. Atuei muitos anos com Walter Avancini, Daniel Filho, por aí vai. Mas lá era uma fábrica. Lá não era exatamente a intuição, né? O teatro, o cinema é que eu pude depois lidar com a intuição. E depois conheci grandes parceiros na televisão, como Luiz Fernando Carvalho, o próprio Walter Avancini, que atuaram na televisão com intuição. Infelizmente, é muito raro você poder atuar na televisão com a intuição e com a opinião crítica e tudo. Mas, voltando para a questão do ensino, o que eu vejo é que, atualmente, assim, o professor que lida com a cenografia, ele fatalmente, e também com a indumentária e com a iluminação, muitas vezes ele não encontrou um lugar no mercado. E ele foi, então, adotar o perfil da contratação via concurso público. Então, apesar de eu ter forçado na própria instituição que, para entrar na instituição, ele precisa comprovar que, com uma carreira artística, muitas vezes a pontuação é maior para publicações, participações em congressos, essa coisa toda, que, assim, por mais que você tenha um profissional atuante em vários setores, no ensino, na publicação, como cenógrafo, como figurinista, eu até faço parte desse perfil, tenho esse perfil, mas é raríssimo que você possa exigir que a pessoa toque o piano e carregue o piano, né? Enfim, então, essa qualificação, muitas vezes, é enganosa, porque a pessoa, então, está atrás de uma coisa que possa abrir a porta e entrar no serviço público para ter um emprego fixo. E, às vezes, então, ela adota um comportamento que não é aquilo exatamente que vai, tornar fluido o pensamento cenográfico, o pensamento da roupa, a roupa como um objeto de observação na arte, por aí vai. Por quê? A minha questão atual com o ensino da cenografia nesse país, assim, é que todo mundo consome cenografia muito imediatamente, entende? Assim, até no interior das coisas, outro dia eu fui convidado para ir a Sobral para dar um curso específico de cenografia sobre a obra de Beckett. Quando cheguei lá, tinha um teatro de 1840, eu achei que fosse encontrar um burrico amarrado no poste, e as pessoas querendo saber de Beckett, lá especificamente, entende? Então, as coisas são muito mais velozes, não dá para não perceber que esse país é continental e que os seus limites geográficos foram rompidos. A própria exposição que nós bolamos para a última Quadrienal de Praga, a convite do Ministério da Cultura, o Grassi me convidou a minha ABA, e nós pensamos assim, bom, como retratar um país continental? Enfim, não criar um julgamento de valor para o que é artesanal, para o que é tecnológico. Colocamos aquilo tudo no mesmo plano de opinião, entende? Como outro dia alguém me falou, mas parecia arte povera. Sim, a arte povera é sobre os seus olhos burgueses. Como falar que hoje é dia de Maria, que custou, sei lá, 32 milhões, nenhum espetáculo da Broadway custa 32 milhões, entende? Então, a sua arte povera, fazer arte povera custa dinheiro, entende? Custa dinheiro, porque, sabe assim, um artista, você deslocar um artista do sertão para trazer para a cidade, montar uma oficina, sei lá o que, custa dinheiro. E você tem que colocar ele não contaminado na cidade para fazer aquilo, senão ele vai começar a fazer coisa que não é genuíno. Então, manter a genuinidade custa dinheiro. Então, não é arte povera, não. Assim, vai procurar preencher seu rabo com outra coisa, porque não é arte povera. E isso que sensibilizou as pessoas lá na Quadrienal para uma coisa que era, assim, como eu comentei, assim, qual era o assunto daquela Quadrienal? Que é o assunto que eu levo para a minha sala de aula. Como retratar, através
da plasticidade da cenografia, através da plasticidade e opinião do figurino, através da opinião da luz, o que é esse personagem nacional? Que, estranhamente, é melancólico e alegre. Essa nossa tradição de ter assim, uma slavery complex, complexo de escravocrata. Muitas vezes você é complexado porque se sente escravo, mas vai com viés contrário, quer escravizar. Por exemplo, eu estava pensando assim, vendo o seu vídeo e o vídeo dela, principalmente o seu. Nossa, assim, o Rio de Janeiro, logo me lembrou quando vi o vídeo dela, é o seguinte: o Rio de Janeiro, como dizia Tom Jobim, não é para principiantes. Como fazer com o ego levantado daqueles jovens? Como fazer com o ego que entra do aluno na UFRJ? Que o meu aluno de cenografia, que eu leciono cenografia para a ópera, já lá no 4º período, ele perguntou assim: professor, mas o senhor chega de Mercedes aqui na escola? Sim, sim, você quer ser cenógrafo ou quer ter uma Mercedes? Porque, pelo que eu compreendo, você sabe o que é possivelmente ter uma Mercedes, mas você não sabe o que é ser um cenógrafo. É melhor você tentar descobrir o que é ser um cenógrafo e não ficar olhando tanto para a Mercedes do professor, que está toda rabiscada por alunos. Eu já coloquei uma foto da Mercedes, ela falta um desenho aqui, está faltando uma coisa ali. Então, isso não interessa. Vocês estão acostumados nessa cidade maldita, suja, com cheiro de Dom João VI o tempo todo, a fazer o quê? A querer comprar, a querer ter. Não tem culpa dos seus pais embutir tanto complexo na cabeça de vocês. Encontre o pai de vocês no free shopping, porque são juízes, são arquitetos, são dentistas, são médicos assim sofridos, porém só querem exibir. Só que eu recebo agora filhos dessas criaturas, que são assim, querendo exibir. Você entra então com a vontade só de consumir. O que você quer é ter o que supostamente o professor tem. Então a indústria denota não mais o pensamento do cenógrafo, e sim como é a vida do cenógrafo. Outro dia eu fui invadido por um cenógrafo, um fotógrafo, um jornalista, querendo fotografar minha casa, porque queria ver como são as casas dos cenógrafos. Então, boa tarde. Apesar de ser da casa, eu quero agradecer o convite que o Sr. Rony fez para que eu integrasse a essa mesa, onde eu me sinto bastante honrado e com uma responsabilidade imensa, né? Primeiro pela qualidade do trabalho e da onde cada um de vocês desenvolve esse trabalho com muita propriedade, né? Eu estou aqui falando de um lugar que, como que o Abreu disse, o coordenador pedagógico, eu não estou falando do lugar do professor de cenografia, nem do lugar do Sr. Rony, que é o coordenador do curso de cenografia e de técnicas de palco, né? E também, né, dos parceiros que a gente tem aqui trabalhado conosco, a Adriana Vaz, o Igor, a Laura, a Vivi, a Telume, né? O Marcelo também, que tem estado com a gente algumas vezes. Então, eu vou falar de um universo que é exatamente de um universo bastante provocativo, bastante desafiador, que é pensar em processos de ensino, em processos de aprendizagem, que envolve a cenografia, mas também envolve todas as outras áreas que a SP trabalha. Então, estou bastante nervoso por essa responsabilidade de falar em nome de todas essas pessoas aqui, né? E também por estar ao lado de vocês, tá bom? Então, relevem se eu tremer um pouquinho, se eu falhar aí um pouquinho. Tá bom o tempo aí? Tá? Então, o seguinte, essa escola é o 4º ano do trabalho dela, tá? Mas ela já existia na cabeça das pessoas de um grupo de artistas que construíram uma associação, né? Que é a Associação Amigos Artistas da Praça. E então, 2 anos antes, esse grupo se reunia, esse grupo pensava em proposições, e eles compraram para si um desafio e milhões de problemas, né? Esses desafios é pensar num processo de ensino e aprendizagem, falando agora especificamente de cenografia e técnicas de palco e figurino, junto com todas as outras áreas, né? Então, pensar num processo de ensino que não descolasse a técnica do processo de criação. E que isso pudesse ser feito juntos, né?
Em geral, a formação no Brasil acontece da seguinte maneira: você instrumentaliza o aluno com uma série de técnicas para que, posteriormente, quando ele se tornar um profissional daquela área, ele possa aplicar essas técnicas todas. Aqui a gente trouxe exatamente essa relação para o espaço de formação. Então, nesse sentido, o fazer artístico ele é extremamente importante para nós, porque a gente acredita que a partir do fazer se dá também um processo de construção, de formação desse profissional, né? Então, a gente está o tempo todo em trânsito, né? Entre fazer alguma coisa, produzir alguma coisa, lidar com as questões que estão colocadas ali num processo de criação e depois pensar sobre isso e também redefinir que trajetórias a gente precisa fazer para que a gente possa aprofundar aquele determinado conhecimento, né? É uma escola técnica, né? Mas não é no sentido que, em geral, se tem nas outras escolas, nesse exemplo que eu dei anteriormente, da técnica pela técnica, né? Mas é de uma compreensão que a arte e a criação, né, a técnica e a criação, elas se retroalimentam e estão em constante diálogo. Elas não estão dissociadas, né? Então, as técnicas, elas estão colocadas, a gente está olhando para elas, mas também o próprio fazer possibilita ao aprendiz, que é como a gente chama aqui os nossos alunos, pensar também em novas reformulações, novas questões para aquele processo de criação. Então, o nosso ensino aqui não tem a técnica como um fim, mas tem a técnica como um meio para exatamente se trabalhar com a questão da produção artística, né? Dentro dessa perspectiva, né, de ensino, a gente trabalha pensando a cenografia, pensando técnicas de palco, pensando a iluminação, pensando a sonoplastia, dentro de um conceito que a gente chama das artes do palco, né? Então, essa formação ela se dá junta também com outras 4 áreas, que é a atuação, que é o humor, que é a dramaturgia, que é a direção. E essa escolha está muito atrelada a um determinado tipo de teatro, uma determinada maneira de se pensar o teatro, né? Que a gente tem aí uma trajetória que se desenha a partir do século XX, né? Onde todas essas áreas elas não criam uma hierarquia, né, no sentido de que o teatro só pode surgir a partir do texto, ou o diretor é o grande idealizador e que vai determinar todo o processo de criação. Ao contrário, a gente pensa de que todas essas áreas elas são fundamentais no processo de criação e elas determinam, né, o que o Pavís vai chamar de texto cênico. Então, elas são elementos comunicantes, elas também criam uma relação com a plateia. Tá? Então, o tempo todo, a gente está brigando com essas hierarquias, né? Ou dita essas hierarquias já estabelecidas, congeladas, consagradas. O tempo todo, essas 8 áreas estão numa sala de trabalho, pensando, cada uma a partir da sua perspectiva, das suas epistemologias, né? Como podem contribuir por um processo maior, por uma construção da cena. Isto não é fácil. Os aprendizes estão aí e sabem a loucura que isso é, né? Em processos de criação, os aprendizes gritam e berram, né? Num bom sentido, de falar, isso aqui é uma loucura. Quem foi que inventou isso? Isso é um problema, né? E eu sempre gosto de dizer que é um problema que não foi inventado pela SP Escola de Teatro, mas é um problema do teatro. A única coisa é que nós não furtamos em trazer esse problema para o processo de aprendizagem, né? E a gente tem operado com isso o tempo todo, com essas dificuldades, com todas as questões que envolvem aí. Nesse sentido, o Serrone e toda a equipe que trabalha com ele são grandes parceiros, primeiro porque entraram nessa loucura, né? Eles poderiam facilmente construir uma escola só focada na questão da cenografia. O próprio Serrone já tinha um projeto nesse sentido, né? Mas como artista e como alguém que está sempre inquietado com essas questões,
trouxe essa proposição e de pensar essa proposição junto com as outras áreas, como eu disse anteriormente. Uma outra perspectiva da escola é trabalhar nessa questão do processo de formação e o processo de criação a partir da perspectiva do contemporâneo, de onde nós estamos, né? Mesmo porque nós acreditamos que não dá para fazer teatro se não for na perspectiva contemporânea, porque é onde nós estamos, né? Mas sem perder a relação com a tradição, né? Com tudo que já foi, com toda a trajetória do teatro, com toda a trajetória dos artistas, e criar sempre esse trânsito, essa zona de deslocamento entre o contemporâneo, onde nós estamos, e que relações nós temos com a tradição, né? E isso é construído na escola a partir de uma perspectiva que a gente chama de ensino modular, né? Ou seja, a escola tem 4 módulos, cada módulo tem um semestre, né? Isso compreenderia uma trajetória de 2 anos. A gente tem a plena consciência que nós não formamos ninguém, tanto é que o mote nosso o importante é não estar formado. É exatamente entender que o trabalho do artista é um processo de formação contínua, né? E está em constante diálogo, em constante processo de aprendizagem, em constante processo de busca, de investigação, tá? O que nós fazemos aqui é dar alguns indicativos, alguns caminhos e algumas trajetórias. E a gente prioriza fazer esse caminho a partir da relação com os artistas, né? Tanto é que o mote da escola, o segundo mote lá da escola, é artistas que formam artistas. Quer dizer, é no próprio contato, na própria lida com artistas que estão trabalhando, que estão atuando, que estão produzindo arte, é que se dá essa relação de formação. E aí cada artista chega, primeiro, provocado pelas nossas questões aqui na escola, e segundo, trazendo também as suas contribuições da sua trajetória como profissional, né? A cada módulo, né, a gente tem 3 períodos que se repetem. Um período que se chama de formação, onde a gente, a partir de um eixo temático, de uma pesquisa do teatro, a gente levanta uma série de materiais, né? Existe um segundo momento que a gente chama de experimento, que é a gente ir para a cena propriamente dita e ver como que essa cena acontece. E existe um terceiro momento, que é a formação, né? Olhar para toda essa trajetória, pensar sobre essa formação, o que aconteceu ali e redefinir o caminho, os nossos caminhos dentro do módulo, né? Então, só para ilustrar, atualmente nós estamos no módulo verde, onde o eixo temático é a personagem, né? Existem 2 módulos acontecendo aqui na escola, né? Um no período da manhã, um no período da tarde. São 390 aprendizes que estão envolvidos nesse processo, tá? E no módulo da manhã, a gente tem lá a performatividade, que é o módulo azul, né? Então, os 4 módulos, cada módulo tem uma cor, que são inspirados nas cores das linhas do metrô, né? Porque no metrô, se você pega o mapa, qualquer lugar que você entrar ali por uma linha azul, você vai chegar num determinado lugar e pode fazer conexões para sair para uma outra linha. Então, essa ideia das cores do metrô é exatamente criar esse mapa, né? Ou essa possibilidade de entradas, porque os aprendizes podem entrar em qualquer um desses módulos, em qualquer outro momento, em qualquer um dos momentos em que ele estiver e que o módulo estiver sendo oferecido na escola. Para muitos aí, eu já estou falando uma coisa que vocês já conhecem, né? Mas preciso informar para as pessoas que estão aqui conosco. Então, o módulo, por exemplo, que tem o eixo temático a personagem, a gente levanta milhões de questões a partir da personagem, ou questões relacionadas à personagem, tá? E aí, no momento do experimento, nós vamos experimentar o que é ver a personagem, quais as perspectivas da personagem a partir da cenografia, de técnicas de palco e assim por diante. Nós elegemos também um operador, e esse operador é sempre um autor, né? Um pensador, para que a gente possa sempre fazer esse trânsito entre a forma artística e o que eu quero levar para a cena, né? Então, por exemplo, no módulo verde, a gente tem lá como operador o Lipovetsky, né? Que é um autor, um sociólogo que vai discutir a questão da família. E então, as nossas perspectivas é pensar a personagem
levar para a cena as questões relacionadas à família. E aí todas as áreas operam em torno disso, na construção de uma investigação cênica, que é sempre transitória, ela não é definitiva, ao contrário de outras formações técnicas, né, que tem todo um período de formação e no último semestre se faz uma produção teatral. Aqui a produção teatral, né, essa investigação, ela vai acontecendo o tempo todo, como eu já disse, e ao passar pelo experimento, a gente avalia esse experimento e redefine quais são as outras questões que nós precisamos investigar, pesquisar para prosseguir com esse trabalho, né? Então, na verdade, eu acho que o cenógrafo no teatro contemporâneo, um teatro que já rompeu todas as barreiras da arquitetura cênica, do palco italiano, da caixa preta, enfim, a gente não tem mais que ficar tratando sobre isso, eu acho. Na verdade, cada projeto que se coloca na nossa frente tem que ser um novo desafio. E aí é o sentido total, realmente, da inquietação. Oi? Desculpa. E aí, realmente, concordando completamente com o Ronald, que é essa inquietação que nos faz buscar o caminho. A cada projeto é um novo caminho. E é uma busca pessoal também de como cada cenógrafo vai lidar com isso. Então, tem cenógrafos que vão para cenários mais abstratos, outros mais realistas, enfim. Cada um precisa buscar sua identidade. Agora, é preciso que a gente entenda que essa identidade não pode ser engessada, né? Uma coisa que eu acho que acontece muito no mercado é o cenógrafo encontrar uma fórmula dentro de si que funciona e criar uma zona de conforto e fica ali repetindo aqueles projetos durante 20 anos, durante 10 espetáculos. Então, é preciso que a gente saia dessa posição de conforto, que entenda cada um sua metodologia de trabalho. Eu tenho uma metodologia própria de pesquisa, como é que eu faço desenho, eu não tenho tanta habilidade manual, então eu uso das ferramentas tecnológicas, eu uso das maquetes, mas a cada projeto é o novo, né? É o reinvento, é um novo espaço, e é a gente aprender a lidar com essas questões do espaço e do conteúdo, do que está se tratando. Eu acho que a gente não pode nunca perder de vista que o cenógrafo ele está a serviço. Ele está a serviço de um diretor, ele está a serviço de um texto, e ele está trabalhando com uma equipe. A gente nunca trabalha descasado. Então, isso é uma coisa também que não se pode perder de vista. Por isso, até essa coisa do teatro de grupo, eu acho que realmente é um grande berço e uma grande escola, tanto quanto a academia. Eu me formei dentro do teatro de grupo. Então, trabalhando com um grupo que não tinha patrocínio, que não tinha verbas, enfim, a gente fazia cenário e fazia tudo do próprio bolso. Então, é uma época muito difícil, mas possibilitou investigar milhares de coisas que talvez se eu estivesse servindo a um projeto com recurso e com verba, que você tem que apresentar resultados imediatos, não fosse possível. Então, nesse sentido, eu, inclusive, em todas as oficinas, em todos os cursos que eu tenho a oportunidade de falar, eu falo, invista em teatro de grupo. Assim. Eu acho que para um cenógrafo, especialmente nesse início de carreira, assim, não tem possibilidade melhor de diálogo, de aprender a trabalhar em equipe, a interdisciplinaridade, do que o teatro de grupo. Não, na verdade, no início de carreira, eu acho que, para mim, e é uma experiência pessoal, é fundamental. Assim, eu acho muito importante o jovem ter um grupo para dialogar, ter pessoas com quem ele pode discutir ideias, um dia quebrar o pau, ir para casa, não falar, ficar uma semana sem ver a cara, depois voltar e sentar e poder reavaliar aquilo. Permanecer no teatro de grupo é uma escolha que eu acho muito feliz, mas que cada um vai ter sua verdade própria, se isso vai ser possível, se não é possível, se você vai mudar de cidade, se vai viajar para fora do país, e se isso vai continuar ou não. Mas eu acho que no teatro de grupo é onde a gente realmente consegue ter a maior parte das investigações puras, né? Queria só comentar algo que ela falou. Vai ter um dia que você vai lidar com aquele aluno, artista, aluno, cenógrafo, que ele não vai estar, por seu temperamento e natureza, a serviço do diretor e da obra ou do texto. Ele é tão perturbado, mas você vai ter que lidar com aquela criatura. Ou ter que lidar, não, você vai ter a satisfação e a grande e rica experiência de lidar com aquele homem absolutamente singular que não pensa em estar a serviço do diretor, não pensa em estar a serviço do texto, não pensa em estar a serviço do elenco. Então, é uma experiência rica também.
E que isso terá que criar alguma interface, alguma coisa que possa ocorrer algum espelhamento com você, educador cenógrafo, que possa lidar também com aquela natureza ímpar, absolutamente prima, que é não estar a serviço. Não estar a serviço também é uma função do cenógrafo, é uma natureza, digamos assim, do cenógrafo. Na verdade, quem teria mais autoridade para responder isso são vocês aí, cenógrafos. Mas eu acho que tem uma questão que a gente precisa colocar aí na roda, que a gente está falando de arte. A gente está falando da formação do artista, né? E se essa é a sua opção, você tem que ser inquietado por isso, né? Não dá para você só pensar a partir de uma perspectiva de mercado, né? Mesmo porque é possível alterar o mercado também, né? É possível pensar nisso, né? O mercado existe para atender um grupo de pessoas. Se esse grupo de pessoas começa a olhar para isso diferente, esse mercado também vai ter que se alterar, né? Vai ter que ter uma outra relação. Mas acho que o Ronald coloca uma questão que a gente tem muito aqui. A gente tem muito aprendiz que chega aqui querendo assim, eu quero aprender como levanta uma perna, eu quero aprender como desenha um cenário. E esquece que este aprendizado está relacionado a uma perspectiva ligada ao teatro, à arte, e muitas vezes esse cara também não tem que estar só numa escola inquietante, ele precisa também ser inquietado, ele precisa também estar em ebulição, até para provocar essa escola, né? O que nós fazemos aqui é uma possibilidade de trabalho, e não é a única, tem milhares de outras possibilidades. E dentro desse âmbito, eu traria para cá um autor que infelizmente virou aí já jargão, mas que é o Larousse, que ele fala do valor da experiência, o sentido da experiência. E a gente vê muita molecada, muito jovem, não de fato experimentando aquilo que está sendo proposto para ele, não mergulhando na experiência que está sendo proposta. Ele sempre tem muito o que dizer e muitas vezes se opondo àquilo que está sendo proposto, né? Então, seja num trabalho mais comercial, vai de cabeça naquela experiência, faça aquela experiência ser significativa, faça aquela experiência, de fato, trazer para vocês elementos de formação, de aprendizagem, de construção de um trabalho. Se é um trabalho mais experimental, de um trabalho de um teatro mais investigativo, o que essa experiência está me propondo e o que eu posso fazer com essa experiência? E como essa experiência pode ser redimensionada dentro de um âmbito artístico. Porque sou cenógrafo, mas sou artista, eu tenho o que dizer, eu sei olhar para o mundo, eu quero olhar para o mundo e eu quero dizer alguma coisa. O meu veículo, nesse momento, é a construção desse espaço, é a idealização disso aqui, né? Ontem, na mesa que houve, falava-se muito da questão da epifania, né? De como nós somos mobilizados por essa capacidade de deslumbramento, de embelezamento. Quer dizer, o cenógrafo tem isso nas mãos dele, né? Tem essa capacidade de fazer essas pontes, de fazer essas trajetórias, seja onde ele estiver, mas faça isso com dignidade, com inquietação, com provocação, com postura de artista, e não de alguém que está simplesmente realizando um trabalho porque precisa ganhar um dinheiro. E isso é sempre mal visto dentro do cenário político. Eu não sei se para uma ação isso valoriza, né? Assistente do lar melhorou de uma doméstica? Pode ser que sim, né? Se você pegar em outras situações. É uma valorização ou uma desvalorização? É mais ou menos, acho que... Tem uma verdadeira sociologia. Umas arestas, né? É umas arestas que o mundo do teatro fez com o cenógrafo, né? Parece uma coisa assim, tipo... vamos mudar o nome, então, né? Tipo, vamos acertar as arestas do mundo do teatro. Aí. Porque o que você está dizendo é que aquilo que parece uma necessidade, às vezes pode ser um mascaramento também. Sim. Né? Nós não, e é muito o engraçado nome por assim, uma outra... Aí teve falas assim, tipo, mas a ação, muitas vezes, ela tem que buscar uma simplicidade, buscar uma coisa, ou eu não valorizo o ator, ou eu valorizo o ator. Então está dentro desse contexto do cenógrafo, né? Mas assim, mudar a palavra, não sei se qual que é o sentido. Okay, nós não vamos fazer isso por decreto, de qualquer maneira, está tudo certo. Dá tempo de uma questão? Dá tempo de uma questão. Serei breve.
Boa noite, Jéssica, curso de técnicas de palco. Eu queria que, se possível, cada um respondesse um pouco da minha questão, que ela não envolve grana, e sim uma linguagem ou estética. Aqui em São Paulo, o teatro ele tem acontecido nas periferias, em espaços cada vez mais não convencionais, e isso não tem a ver propriamente com o dinheiro que gira em torno. Há companhias que fazem questão de continuar em seus lugares e que as pessoas vão lá assistir, e esse trabalho está revelando uma linguagem. Não sabemos ainda qual, mas está revelando uma linguagem, um caminho e um cenário. Quando eu escuto vocês falando do Rio, por exemplo, eu também tenho essa mesma impressão de que o teatro é muito parecido, muito clássico, e isso se reflete na cenografia. Eu queria saber se existem respiros e onde é que estão, em outras cidades, essas pessoas ocupando outros espaços e fazendo outros cenários. Porque na turma da manhã, por exemplo, nós estamos trabalhando com o Castellucci, e quando eu vejo aquele figura, eu me pergunto, será que eu preciso de tudo isso para traduzir esteticamente o que eu quero dizer? Eu espero que não, porque quando eu vejo uma Lygia Clark, é justamente o contrário. E, enfim, é isso. Deu para entender? Obrigada. Olha, sua questão tem uma aflição. Né? Então, quando alguém me faz uma pergunta, essa pergunta em si ela não é tão importante. Porque, nesse caso, para mim, o mais importante é como você se encontra ao fazer a pergunta. Então, você está inquieta e não satisfeita com alguma identidade. Eu volto a comentar que a cenografia, na sua pluralidade, em suas múltiplas formas de reconhecimento, pertencimento, isso é um cenário, isso é uma cenografia, atende a uma performance, atende a uma ópera, ou aquilo é híbrido, porém é cenário, é cenografia. Essas manifestações estão ligadas às pessoas que tiveram um intenso movimento intelectual, artístico, de criação, e que materializou aquilo para um determinado momento. A pessoa com a sua obra, ela vai ficar independente, porque o uso da obra se tornará uma apropriação de um público, de uma comunidade que lida com a obra, temporariamente. A cenografia está temporariamente em uso. Então, não adianta ficar angustiada ou angustiado ad infinitum, porque essa sensação de angústia que você tem é temporária e que certamente, em algum momento, eu, cenógrafo, Ronald, artista, educador e várias outras coisas que eu sou, e louco, e dependente de várias coisas, vou ter uma questão singular como a sua. Nossa, qual é o após cenografia? Que me parece ser essa sua questão, exato. Estou tentando dar uma visibilidade à sua real questão. Que quando você faz a questão, é tão importante o seu estado do momento que faz a questão quanto a própria questão. Você está insatisfeita com o que poderá vir a ser a sua vida com a cenografia. Sua preocupação não deve ser o futuro, sabe? Sobre o que será a cenografia, as suas múltiplas formas, se aquilo que se faz na periferia de São Paulo ganha uma forma definitiva a tal ponto de também ser identificada como uma obra nas artes visuais. Qual é a cidade, estou repetindo as suas perguntas, qual é a cidade que vai ter a genuinidade, o novo apontamento da cenografia? Assim, você então quer virar um tatu, cavar um buraco e encontrar a cidade. Parece a viagem a Ítaca, que é mais importante o percurso do que chegar a Ítaca. Então, cabe você, talvez, rever ou apontar para o seu momento que faz a pergunta, se você, de fato, quer essa resposta ou não. Porque me parece que alguém que faz a pergunta no seu estado não quer saber uma resposta. E sim quer fazer a pergunta. Quer demonstrar, é mais importante demonstrar estou angustiada do que a pergunta em si no seu valor. Eu, pegando aqui o gancho do Ronald,
Eu acho o seguinte, eu acho que todas essas perguntas que a gente teve agora, no que diz respeito a nome, no que diz respeito a tendências, essas palavras todas que a gente fica tentando sistematizar e tentar estabelecer um caminho lógico por onde a gente possa seguir uma linha de raciocínio e ter uma tranquilidade. Na verdade, eu acho que a gente não está num momento de tranquilidade, né? A gente está num momento de um mundo de mudanças infinitas e muito rápidas. E nós, como jovens, e aí eu me coloco junto com vocês, porque são angústias minhas cotidianas, mesmo dirigindo um espaço que tem todo um programa que busca ensinar ao outro, eu também não tenho todas as respostas para mim ainda. E eu lembro que, assim, eu sou jovem, mas tenho 12 anos trabalhando com teatro, vivi sempre de teatro, me formei em desenho industrial, mas toda a minha atuação profissional foi dentro da cenografia, e tudo que eu tenho construído na minha vida, a escola da minha filha, tudo é paga com cenografia. E eu sempre tive muito dessas angústias. E eu acho que é natural. E, para mim, a forma como eu pude me acalmar um pouco dessa inquietação é me deixando participar das experiências, aceitando todos os projetos possíveis, virando todas as noites possíveis, se for o caso, e experimentando e pesquisando tudo que chega às minhas mãos. Porque aí, com o tempo, a partir de um momento, de repente, você vai conseguir olhar para o que já foi feito, para o que você já fez, e ver que, de alguma maneira, intuitivamente, você percorreu um caminho, e aí você vai saber se é cenógrafo, você vai saber se é tendência, você vai saber se é diretor de arte, que eu acho que é um pouco do momento artístico que a gente está também. Eu acho que Licença, é que a minha questão é um lugar mais simples. Existe teatro na Bahia, além do bando de Teatro Olodum e do Teatro Vila Velha? Existe. Se existe, quem são essas pessoas? Então, porque aqui não está chegando. Existe muito teatro na Bahia e, como em todo lugar, você vai ter no interior, no Agreste, você vai ter um grupo de teatro que está fazendo um teatro que é a verdade para ele. Então, só que, naturalmente, nada vai poder ser visível a todos. Então, na verdade, cabe a nós, como cenógrafos ou diretores de artes ou qualquer coisa, buscar também qual é o caminho e qual é a linguagem que a gente está buscando para ver a quem se associar, a quem criar as parcerias e para quem a gente vai disponibilizar o nosso tempo para estar trabalhando junto e selecionar. Eu acho que, assim, no início, na juventude, eu acho que é importante a gente testar mesmo todos os caminhos possíveis para ver se tem algum que a gente queira percorrer ou se a gente vai querer infinitamente percorrer todos, porque é uma possibilidade dos nossos dias também. Mas na Bahia existe sim, existe muito teatro além do Vila Velha. Eu me formei no Vila Velha, fui para o Vila Velha antes da faculdade ainda, fui já diretora de palco deles há alguns anos. Existe, além do bando de Teatro Olodum, e existe teatro bom. Como também existe teatro que, para mim, não tem significado, mas que, com certeza, para quem faz, tem. Então, eu acho que, na verdade, o teatro, na minha opinião, hoje em dia, é muito mais você saber qual é a sua busca para saber com que você se alinha. Então, eu não quero assistir os espetáculos do bando de Teatro Olodum, porque eu acho que essa linguagem não me diz mais nada, eu acho que essa coisa de reparação já passou, eu acho que os negros também têm que correr atrás e parar de ficar fazendo discurso de coitadinha. Cada um pode pensar, assim como não. Eu adoro o bando de Teatro Olodum, vejo todas as estreias, participo de tudo. Então, assim, cada um tem seu repertório pessoal e vai buscar. Assim, se você quer saber onde estão esses outros teatros, acho que talvez tenha que ser uma busca sua de pesquisa, assim, vai procurar fora, viajar, assim, por exemplo, eu que sou da Bahia, quando eu saio da Bahia, nós temos naturalmente, por várias questões políticas, econômicas, históricas, enfim, um mercado de teatro que é menor do que o teatro do Sudeste, por exemplo. Então, para mim, o fato de sair da Bahia e procurar assistir espetáculos em São Paulo, no Rio, em Minas Gerais, enfim, isso, ou em Natal, a gente tem um grupo fantástico em Natal que se chama Clowns de Shakespeare, que eu vou a todas as estreias dele. Então, isso é uma busca nossa. Assim, a gente não pode simplesmente ficar esperando que as coisas passem na televisão e que alguém venha e diga pra gente. Eu acho que o teatro está aí, todo mundo faz o seu e todos são válidos, porque cada um tem seu público também. Posso falar só? Eu sei que o nosso horário estamos estourou. no limite. Primeiro,
cada um fala daqui de uma perspectiva de teatro que é da onde está, né? Não dá para falar em nome de todos os teatros. E a gente defende essa perspectiva porque nós acreditamos nessa perspectiva e achamos que ela é de fato legítima. E evidentemente existem muitas outras possibilidades. Agora, você fala de uma outra questão que eu acho que é muito legal, de a gente não criar um único foco, né? De a gente sempre ter esta ação que isso daqui é uma perspectiva e que é preciso ampliar isso. E o Ronald falou uma coisa que eu não sei se é, né? Essa questão da angústia que é presente em você, mas há uma tendência da gente entrar na escola para nós criarmos uma trajetória cômoda, tranquila, para resolver todos os nossos problemas. E não existe criação sem angústia, né? Quando tudo está muito calmo e resolvido, algum problema tem, né? Porque artista é angustiado por natureza. Escola deveria criar muitas angústias em nós, muitas insatisfações, porque é isso que nos mobiliza. Te mobiliza, inclusive, para pensar o Castellucci para além do Castellucci. Tá certo? Certo. Então, sim, eu achei muito interessante a sua questão. Assim. E aí, eu não sei se eu entendi errado, mas te diria duas coisas sobre os dois pontos que você falou. Primeiro, que essa cena, vamos chamar assim, que antes a gente julgava invisível, a que você se referiu em São Paulo, é uma cena hoje da maior importância, essa cena periférica. Talvez seja uma das coisas mais interessantes em todas as coordenadas, assim, no sentido de um teatro vivo que está absolutamente... de um teatro necessário, não só do ponto de vista de uma expressão social pontual, mas necessário hoje do ponto de vista da prospecção estética. Então, quando você perguntou, eu não senti que a sua pergunta era para saber de nós como é que isso se torna visível, no sentido midiático central, não é? Mas para identificar que essa cena existe no lugar em que ela existe, sem que haja uma necessidade de fazê-la circular no circuito midiático, enfim. Sobre a questão da angústia, eu te diria o seguinte: não abandone essa angústia, porque eu acho que isso é absolutamente fundamental, dentro da escola ou fora da escola. Agora, não é uma coisa ou outra. Eu acho que, junto com essa inquietação, que tem que estar no aprendiz, assim como tem que estar no artista o tempo inteiro, né? Você precisa ter uma disposição, como o Joaquim já falou muito bem, que eu acho que é uma coisa absolutamente estimulada na escola, na direção da experiência. Então, se não é a Lígia Clark e o Castellucci, a sua perspectiva, não interessa. Ainda que seu senso crítico esteja antenado, viva a experiência, não contorne a experiência. Você vai passar pela escola e, eventualmente, vai viver 50% dos seus processos, né? Talvez seja muita pretensão minha dizer isso, mas o que eu tenho visto, assim, junto com os meus aprendizes, que eu reencontro, às vezes, anos depois, é o seguinte: aquilo era um saco naquele momento. Entretanto, olha o lugar que isso tomou na minha vida artística. Então, as coisas, elas não estão fixadas, departamentalizadas. Por isso, viva profundamente o que a escola está propondo. Talvez não sejam exatamente as mais acertadas, mas qual escola tem isso, né? De oferecer as experiências certas. Em arte não tem isso. Então, vive o que precisa ser vivido e lá na frente você vai ver se isso serve ou não. De repente não serve para nada, mas de repente serve para o seu projeto artístico dali para diante. Enfim. Professor Joaquim, nós podemos encerrar nesse momento? Sim? Eu estou brincando, não tem essa formalidade. Certo? Então, pessoal, eu não sei se a banca, a mesa, quer dizer mais alguma coisa. Estão encerrando. Sim? Eu queria só dizer que eu volto muito mais rico para a Bahia com esse experimento aqui. Lorena vai ficar. A gente está na iminência de fazer essa grande intervenção. E realmente queria agradecer a vocês. Assim, se eu vou... Como é seu nome? Desculpe. Jéssica, eu vou voltar mais angustiado para Salvador. Não se preocupe, não. Viu? É isso, gente. Super obrigado. Parabéns mesmo, viu, a todo mundo aqui. Eu queria agradecer especialmente a Serrone, um grande parceiro que promove as discussões sobre a cenografia, sobre o ensino da cenografia, sobre o pensamento do espaço. E isso é um valor de um único homem nesse país. Isso é uma coisa que eternamente deve ser dignificado. Eu lhe agradeço muito esse convite por esse dia tão rico de ter vindo a São Paulo. Muito obrigado.